Brasil fecha a safra de grãos com recorde de 242 milhões de toneladas. Governo explica novo imposto sobre pagamentos, que é comparado à antiga CPMF. Polícia Federal deflagra nova fase da Lava Jato e prende o filho do ex-ministro Edson Lobão. Indicação do novo Procurador-Geral da República deve ser votada na semana de 22 de setembro. Idosa britânica bate recorde de vela e passa quase um ano sozinha no mar. Presidente dos Estados Unidos demite o secretário de Segurança Nacional, John Bolton. Exército é convocado para controlar queimadas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. No mercado da beleza, os homens impulsionam as vendas e tem até corte de cabelo artístico. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em nova fase da Operação Lava Jato, foi preso hoje no Rio de Janeiro o filho do ex-ministro Edson Lobão. De acordo com a Polícia Federal, Márcio Lobão participava de um esquema de lavagem de dinheiro. Entre os bens adquiridos por ele estavam obras de arte e imóveis. A operação investiga ainda crimes relacionados a contratos com empreiteiras para a construção de Belo Monte, no Pará. A operação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília. Entre os alvos estavam endereços de galerias de arte e de agentes financeiros que administravam as contas de Márcio Lobão no exterior. Ele e o pai Edson Lobão, ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia dos governos Lula e Dilma, já são réus da Lava Jato no esquema, que também envolve a Odebrecht e a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Na fase deflagrada hoje, que é a 65ª e recebeu o nome de Galeria, a polícia investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo a Transpetro, subsidiária da Petrobras, e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Segundo a PF, Edson Lobão e o seu filho Márcio teriam recebidos entre 2008 e 2014 cerca de 50 milhões de reais em propina. Segundo o chefe da Polícia Federal, o delegado Luciano Flores de Lima, os recursos eram lavados de várias formas e a verba de origem ilícita era transformada em dinheiro de aparência legal. Eu destacaria que a investigação que hoje é deflagrada é uma aula de lavagem de dinheiro para aqueles que querem entender as diversas formas que o crime organizado se utiliza para lavar o dinheiro, lavar os ativos, transformar recursos de origem ilícita em recursos com aparência lícita, mesmo que a organização demore bastante tempo para dar essa aparência, como de fato aconteceu, e se utilize de diversas formas, como neste caso foi verificado. Por exemplo, investimento e sobrevalorização de obras de arte, financiamento imobiliário fraudado em nome de terceiros, utilização de laranjas, transações financeiras no exterior, contas e ativos no exterior, tudo para tentar maquiar uma origem lícita, ocultar ativos das autoridades brasileiras e assim poder fazer uso de um recurso na casa de milhões que foram objetos de corrupção e de desvio de recursos públicos. Ainda segundo o delegado, Márcio Lobão seria o responsável pelo ajuste de pagamentos e a coleta das propinas. Somados, os valores dos contratos com a subsidiária da Petrobras chegam a R$1 bilhão. O patrimônio de Márcio Lobão saltou em 10 anos, de 2007 a 2017, de 8.900.000 para 44 milhões de reais. A defesa de Márcio Lobão diz que não teve acesso aos autos ainda e por isso não irá se manifestar. Os advogados afirmam também que essa fase se trata de fatos antigos e que a prisão de Márcio é desnecessária, já que o cliente sempre prestou esclarecimentos à justiça quando intimado.
O ex-ministro Edson Lobão não foi alvo dessa fase da Lava Jato. A Odebrecht disse que tem colaborado de forma permanente com as autoridades para esclarecer os fatos relatados pelos ex-executivos da empresa. E agora um assunto muito polêmico dentro da reforma tributária. O nosso ministro Paulo Guedes já falou sobre isso e o governo informou hoje que um novo imposto sobre transações bancárias deve taxar saques e depósitos em 0,40%. Pois é, Jaquete, seria uma cobrança semelhante à antiga CPMF que todos nós já conhecemos, não é? Mas parece que a aprovação do tributo será difícil. O aviso foi dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O secretário adjunto da Receita Federal apresentou as alíquotas em estudo pelo governo do Imposto sobre Pagamentos. Segundo ele, cada saque, cada depósito em dinheiro deverá ser taxado em 0,40% e cada operação de débito e de crédito deve ser submetida a uma alíquota de 0,20%. A medida seria uma espécie de compensação pelo fim de outros tributos em análise na reforma tributária, como a desoneração da folha de pagamento. A proposta foi apresentada durante o Fórum Nacional Tributário. Como proposta, tá certo? A criação de uma transação financeira ou subpagamentos para poder reduzir ou eliminar ou mitigar o imposto patronal, o próprio IOF e quem sabe até mesmo a CSL. Por outro lado, o secretário também destacou que o governo deve propor benefícios, como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e o reembolso de impostos às pessoas com baixa renda. Talvez o imposto mais estimado é o imposto de renda, porque o imposto de renda traz no seu bojo a justiça social e isso é algo muito aderente à sociedade brasileira de querer reformar aquele imposto que é o mais querido, digamos assim, que traz aí uma redistribuição de renda à sociedade brasileira. É uma ideia que o governo tem, né? A ideia que o governo tem, eu conversei com o professor Marcos Sintra, mas não foi apresentado ao presidente ainda, quem decide é o presidente. No Congresso, a criação de um novo imposto deve encontrar resistência dos parlamentares. O aviso é do presidente da Câmara. O CPMF tem pouco apoio entre aqueles que conhecem da questão tributária. É muito pouco apoio, né? Não sei se esse é o melhor caminho, né, para você resolver o custo da contratação de mão de obra. Entendemos qual é a preocupação do governo. O governo Dilma fez uma desoneração forte da mão de obra e não deu resultado, acabou que os brasileiros pagaram a conta. Eu não sei, acho que a intenção está correta, eu não sei se a fórmula é o melhor caminho, que é você criar um imposto cumulativo e prejudicar ainda mais a economia brasileira. Eu não sei, vamos esperar a proposta chegar. Mas enquanto o governo não formaliza a proposta, a comissão que discute a reforma tributária segue os trabalhos. E desta vez, pela primeira vez na história, os estados estão unidos na unificação de tributos. A declaração é do ministro e atual secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles. O sistema atual é muito complexo e prejudica as empresas, prejudica o país e é uma janela de oportunidade que nós temos de resolver isso. Os estados entenderam isso, conseguimos fazer um movimento em que houve a unanimidade dos 27 estados, que de fato é inédito, né? E dentro desta proposta os estados vão apresentar um substitutivo com algumas modificações em relação à PEC 45, eu acredito que isso vai viabilizar, sim, o apoio de todos os estados à proposta. De acordo com o porta-voz da presidência, Otávio do Rego, não há previsão de alta até o momento para o presidente Jair Bolsonaro. Mas, segundo o último boletim médico, ele passa bem. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro apresenta contínua melhora, dormiu bem e acordou disposto. Ele também faz sessões de fisioterapia e caminhadas nos corredores do hospital, como mostra esse vídeo, divulgado pela Presidência da República. A preocupação é evitar trombose. 48 horas depois da cirurgia, o presidente mantém a dieta líquida, à base de chá, gelatina e caldo ralo. O doutor Macedo nos informou de que não há pressa para retornar à alimentação e isso está completamente dentro do previsto.
A licença vai até quinta-feira e a partir daí Bolsonaro deve reassumir a presidência da República, segundo informou o porta-voz, mesmo que seja necessário trabalhar daqui, do hospital. Quando nós falamos a palavra despacho, trata-se, para deixar bem transparente, é a possibilidade de dialogar eventualmente com os ministros, é a possibilidade dele conversar diretamente com o vice-presidente da República. Efetivamente, e sob o ponto de vista legal, o presidente não exercerá o seu poder maior, que é de dirigir a nação por meio do Poder Executivo. Neste momento, a responsabilidade é do general Mourão. Além da equipe, que inclui seguranças, médicos e o porta-voz, também acompanham Bolsonaro, a mulher dele, Michele Bolsonaro, e um dos filhos, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. A alta dar-se-á no momento que a equipe médica entender que o presidente encontra-se nas melhores condições para, inclusive de pronto, realizar a viagem de retorno a Brasília. Então nós não vamos especular a respeito de momentos, mas vamos sim desejar o mais pronto restabelecimento do senhor presidente da República. Começou hoje a reforma da Previdência no plenário do Senado. E, Jaqueto, para dar aí o pontapé inicial, os parlamentares realizaram uma sessão temática sobre o tema. A ideia, Regiane, foi mostrar os principais pontos da proposta para os senadores. Entre os convidados estavam o economista Paulo Tafner e o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Para a sessão temática no plenário do Senado sobre a reforma da Previdência, foram convidados especialistas que falaram a respeito da proposta principal, considerada o coração da reforma, e a chamada PEC paralela. 6 pessoas foram convidadas para falar sobre pontos importantes da proposta de emenda à Constituição que muda as regras da aposentadoria. O primeiro a falar foi o economista Eduardo Moreira, um dos críticos da PEC. E se colocar uma idade mínima numa aposentadoria, quem são os aposentados especiais? É uma aposentadoria concedida ao cidadão que trabalha exposto a agentes nocivos, acima dos limites estabelecidos, acima dos limites saudáveis. Se trabalhar mais do que aquilo, ele morre. Já Paulo Tafner, um dos maiores defensores da reforma, economista e ex-chefe de coordenação de estudos da Previdência do IPEA, apontou o aumento da expectativa de vida da população brasileira como um dos fatores que tornam urgente a reforma da Previdência. Já representa esse gasto previdenciário mais de 50% de todo o gasto federal e nos próximos anos, eu digo na próxima década, isso já atingirá 80% do orçamento. O déficit consolidado da Previdência, senhores, é de 5% do PIB. Maior é o déficit do que deveria ser, segundo a nossa taxa de envelhecimento, a nossa despesa. A partir de agora, os senadores poderão dar início à tramitação da matéria com a primeira das 5 sessões de discussão necessárias para a aprovação de uma PEC em primeiro turno. Já no segundo turno, são 3 as sessões, conforme regimento interno da Casa. No caso da PEC paralela, que inclui estados e municípios, os parlamentares devem apresentar sugestões de mudanças no texto. A proposta já está pronta para ser votada, mas em função das emendas, terá que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Esta PEC ainda está no início da tramitação, sem contar que ela terá que passar pela análise da Câmara dos Deputados para depois partir para a sanção da emenda. O Brasil irá transferir uma tecnologia de plataforma digital para o uso do governo argentino. O acordo foi assinado hoje entre os 2 países. Paraguai e Uruguai também já demonstraram interesse em receber a ferramenta. O documento foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e pelo diretor do Ministério de Produção e Trabalho da Argentina, Fernando Blanco. O Brasil vai transferir para o país vizinho a tecnologia de uma plataforma desenvolvida pelo governo brasileiro que ajuda os consumidores na resolução de conflitos com empresas. Essa plataforma, consumidor.gov.br, foi desenvolvida em governos anteriores. Tivemos, no entanto, aqui a sabedoria de entender que essa ferramenta era uma política pública relevante e que merecia continuar a receber investimentos e a ser difundida.
E é o que nós temos feito aqui no Brasil, né? Hoje o consumidor ele quer resolver os problemas com fornecimento de mercadorias ou serviços sem incomodando o mínimo, né? Ele não quer ir num tribunal, ele não quer ir num juizado de pequenas causas, ele não quer ir num PROCON, ele quer resolver com a palma da sua mão. E a melhor forma de poder fazê-lo é através dessa plataforma digital. Os números que nós temos aqui são muito expressivos, né? O secretário sabe melhor do que eu esses números, e a taxa de resolução amigável dos conflitos levados a essa plataforma é muito elevada. Então, o governo federal podendo satisfazer consumidores e fornecedores com meio fácil de resolução de disputa, isso só nos traz uma grande satisfação. Segundo Moro, a colaboração entre os países é fundamental para o desenvolvimento da região. Somos todos países latino-americanos, temos pequenas diferenças e muitos pontos em comuns, e não existe motivo pelo qual nós não devemos copiar experiências que são bem-sucedidas em um e outro país, não é? Assim como nós queremos aprender e ter ferramentas desenvolvidas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, ficamos felizes também diante da possibilidade em nós compartilharmos essas experiências e ferramentas. Nós todos caminhamos juntos, todos temos interesse no sucesso, né, dos nossos países, e acredito que o sucesso dos nossos países está todo interligado, né? O que é bom para um país é bom para o outro. Se o Paraguai cresce, se a Argentina cresce, se o Uruguai cresce, se o Brasil cresce, todos nós ganhamos, que temos uma economia mais pujante. E veja a seguir, indicado para a Procuradoria-Geral busca apoio antes de sabatina no Senado. E ainda, presidente Donald Trump demite o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de falência da companhia aérea Avianca Brasil. A empresa está em recuperação judicial desde o fim do ano passado. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por 3-2 não decretar a falência da Avianca. De acordo com os desembargadores, nenhum dos credores da empresa aérea teria pedido falência e que seguir o plano de recuperação seria uma solução mais tranquila para todas as partes. O plano de recuperação envolvia a divisão da companhia em 7 unidades produtivas isoladas, incluindo horários de pousos e decolagens. Um leilão com ativos da companhia chegou a ser realizado, mas a Agência Nacional de Aviação Civil distribuiu os slots da Avianca para Azul, MAP e Passaredo. Em maio, a ANAC anunciou a suspensão das operações da Avianca Brasil. O subprocurador Augusto Aras esteve hoje no Senado a convite do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Aras foi indicado por Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República. A visita do subprocurador Augusto Aras ao Senado nesta terça foi para estreitar os laços entre os poderes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convidou Aras para participar da reunião do Colégio de Líderes da Casa. Hoje, Alcolumbre disse que Aras está disposto a visitar os 81 senadores em busca de apoio político. O presidente do Senado ressaltou que Aras está fazendo o que todo candidato deve fazer, que é buscar votos. Em entrevista coletiva, o presidente estimou a data para a votação da indicação de Augusto Aras no Senado. A informação que eu tenho é que essa indicação pode chegar amanhã no Senado, junto com outras indicações de outras autoridades, e chegando no Senado a gente vai fazer a leitura e encaminhar para a CCJ. Regimentalmente, se a gente tiver que seguir o regimento, e é bom que a gente siga o regimento, a partir da sabatina do indicado, um pedido de vista que é natural. Então, pela conta, não vai dar esse prazo até dia 17. Acho que uma semana, na semana do dia 22. Dia 17 de setembro é o prazo final do mandato da atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Neste caso, a PGR seria ocupada interinamente pelo subprocurador-geral da República, Alcides Martins. A indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República foi feita pelo presidente Bolsonaro na quinta-feira da semana passada.
O nome dele precisa ainda passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois ser aprovado por maioria no plenário da Casa. A expectativa é que Aras consiga conversar com todos os senadores antes de ser sabatinado. Ontem, ele se reuniu com Raquel Dodge a convite da atual Procuradora-Geral da República. Dodge colocou a equipe do gabinete à disposição de Aras e ficou acertado que ele deve contar a partir de agora com assessorias específicas, como segurança institucional e assessoria parlamentar, além de receber relatórios de gestão e operacional relativos aos 2 anos do mandato de Raquel Dodge. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o conselheiro de Segurança Nacional do país. O nome do substituto deve ser anunciado na próxima semana. O anúncio da demissão de John Bolton foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, através de sua conta no Twitter. O presidente disse que discordava veementemente com muitas das sugestões apresentadas por John Bolton para a administração do país e que, por isso, estava comunicando que não precisaria mais dos serviços dele na Casa Branca. Segundo a imprensa norte-americana, Bolton era amplamente conhecido por pressionar o presidente a assumir uma linha mais dura em questões envolvendo políticas externas, com países como Coreia do Norte e Irã. A tensão entre os dois teria se agravado nos últimos meses, depois que o presidente norte-americano resolveu suspender um ataque aéreo ao Irã. Essa seria uma retaliação à derrubada de um drone dos Estados Unidos. Bolton tinha assumido o cargo em abril do ano passado e, em novembro de 2018, visitou o Brasil e se reuniu com Jair Bolsonaro. Ele foi o primeiro emissário do governo americano a visitar o então presidente brasileiro. Trump disse que irá anunciar o novo conselheiro de segurança nacional do país na semana que vem. E a seguir, o Brasil fecha a safra de grãos com recorde de toneladas. E ainda, Exército é convocado para combater queimadas no Mato Grosso do Sul. O Brasil fechou a safra 2018-19 de grãos com uma produção recorde. O segmento foi impulsionado pelos bons resultados das colheitas de milho e algodão. A informação foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O campo segue desempenhando um papel fundamental para a economia brasileira. É um dos pilares na geração de emprego e renda. E os produtores estão comemorando os bons resultados. A safra de grãos cresceu 6,4% em relação à temporada passada, com colheitas históricas de algodão e milho. Já a produção de soja, principal cultura do país, sofreu redução de 3,6% na colheita, atingindo 115 milhões de toneladas. Ainda assim, foi a segunda maior safra da oleaginosa da história do Brasil. Ao todo, o país deverá colher 242 milhões de toneladas de grãos. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e o governo segue otimista com o futuro da agricultura nacional. Foi uma safra realmente a maior da história e destaque aí para o milho, né, que segundo a safra aí foram quase 74 milhões de toneladas, o algodão também. Temos uma expectativa boa para a próxima safra, claro que com rentabilidades menores dos produtores, principalmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa, e seguimos confiantes aí na nossa agricultura. Uma safra boa significa motivação para a próxima safra. E vocês viram os números, né? Tivemos aí um milho, talvez seja o destaque, o algodão já vem numa sequência de bons resultados, a soja por problema climático, como bem falou o Cleverson e o diretor, né, Guilherme, mas não deixa de ser um bom resultado também, o segundo melhor resultado. E isso nos deixa bastante otimista, porque nós pegamos também o acompanhamento do desempenho de crédito rural desses 2 meses, os 2 primeiros meses da safra, e eles são bastante bons, muito em linha com o que a ministra estabeleceu como prioridade, que era, né, a prioridade aos pequenos produtores, aos médios produtores e investimentos em infraestrutura produtiva.
Então tudo isso se confirmou já nesses primeiros 2 meses, com um aumento substancial no crédito para o médio produtor rural, da ordem de 28%, 14% para o pequeno produtor. Nos investimentos também não foram diferentes, né, as liberações, de maneira que a gente está bastante assim, confortável com o quadro que nós estamos vendo e o quadro que está se desenhando aí para os próximos meses. E na segunda reportagem sobre exportações e importações no porto de Paranaguá, no Paraná, nós vamos destacar a importância dos embarques do complexo soja. Só o óleo de soja embarcado do terminal portuário representa 71% das exportações brasileiras do produto. Esse é certamente o ano do milho para o Brasil. Os números da Conab no levantamento de agosto estimam que a safra 18/19 feche perto de 100 milhões de toneladas colhidas, entre primeiro e segundo plantios. E o segundo foi o mais expressivo. O volume deve atingir 73 milhões de toneladas. Mato Grosso, o primeiro produtor nacional, colhe mais de 31 milhões de toneladas. O Paraná, segundo no ranking, deve se aproximar de 14 milhões de toneladas. Os números refletem a recuperação do milho frente à forte estiagem que atingiu as lavouras do cereal do Brasil na temporada passada, especialmente os da segunda semeadura. Esse ano o clima foi favorável e, para melhorar, as exportações seguem aquecidas. O mercado mundial está receptivo, segundo especialistas, por um conjunto de fatores. Um dos principais é que a soja teve oscilações nos embarques por conta da peste suína africana na China e pela disputa comercial entre Estados Unidos e o país asiático, o que reflete em outras commodities. Além disso, o câmbio favorece os negócios. A movimentação nos terminais marítimos comprova. Em 2017, Paranaguá embarcou 3,5 milhões de toneladas de milho. O volume caiu em 2018 e se recupera agora. A exportação de milho mais que dobrou aqui no Porto de Paranaguá. No ano passado foram 1.100.000 toneladas. Este ano, mais de 3 milhões de toneladas do cereal foram embarcadas aqui no terminal. Japão, Irã, Taiwan e Coreia do Sul são os principais compradores. O milho produzido no Paraná soma quase 2 milhões de toneladas do total embarcado até o momento. A receita corresponde a mais de 350 milhões de dólares. Normalmente, mais da metade do cereal que o Porto de Paranaguá exporta é produzida no próprio estado. O milho chega no terminal por caminhões e por trens e é descarregado nos armazéns públicos e privados que operam no porto. O comportamento das lavouras e também do mercado externo se transforma em números na movimentação do porto. Em 2018, de janeiro a junho, nós tivemos uma descarga de um recebimento de 500 mil toneladas de milho. No mesmo período desse ano, nós estamos com 2.800.000 toneladas de milho. A soja aconteceu o inverso. Nós tivemos, no mesmo período de janeiro a junho, um movimento de 8 milhões e 300 mil toneladas de soja. Esse ano, no mesmo período, nós estamos com 6 milhões e 300 mil. Mas o que a gente tem percebido é que a soja está em recuperação. No mês de abril e maio, foi baixa a movimentação de soja. Mas em julho e julho houve uma recuperação, um crescimento disso. Então, hoje, existe uma grande demanda no porto, que é uma safra de soja atrasada e uma grande safra de milho que está aí batendo na porta do porto. Para efeito de comparação, vale lembrar que em 2017 o Brasil exportou quase 30 milhões de toneladas de milho, o que gerou uma receita de 4,5 bilhões de dólares. No ano passado, o volume não atingiu 23 milhões de toneladas. A receita não caiu tanto, 3,9 bilhões de dólares. Desse total, o Paraná contribuiu com pouco mais de 1 milhão de toneladas. A receita foi de quase 200 milhões de dólares. Com a quebra na colheita por conta da estiagem, foi preciso dar prioridade para as granjas de aves e suínos, cuja produção é forte no estado. Este ano, com a produção do milho chegando perto da média das últimas safras, acima dos 10 milhões de toneladas na segunda colheita, não deve faltar milho para a produção de carnes, nem para a contribuição com a receita cambial do país. E no mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,09% e encerrou o dia cotada a R$ 4,95 na venda.
E agora uma outra notícia que vem do Mato Grosso do Sul. O Exército foi acionado para combater as queimadas que atingem a região de Dourados. O fogo atinge tanto as áreas rurais quanto as de reserva dentro da cidade. Fogo, fumaça, calor, sujeira, umidade do ar baixíssima. Este é o cenário em Dourados e outros municípios da região. Mais de 20 focos de queimadas registradas nas últimas 48 horas. A maioria às margens de rodovias, mas muitas delas também atingem áreas dentro das cidades, como no Parque Florestal Vitório Pelegrini, em Dourados, onde a cena é de devastação. A situação das queimadas é tão grave que o Corpo de Bombeiros pediu ajuda até do Exército Brasileiro na tentativa de conter os incêndios, principalmente próximo a bairros populosos, como é o caso aqui do Parque do Lago, onde o fogo destruiu boa parte de uma área de preservação ambiental. O fogo começou no final da tarde de ontem e se alastrou rapidamente. Quando as equipes dos bombeiros e do Exército chegaram, este pedaço, por exemplo, já havia sido consumido pelo fogo, que ameaçava outros locais, inclusive no interior da mata. A fumaça e o calor tornam insuportável a vida de quem mora no bairro. Além do fogo, o parque sofre ainda com a irresponsabilidade de quem transforma uma área de preservação permanente em lixão a céu aberto. Muitas pessoas, elas visando eliminar o lixo, né, que acaba acumulando nessas áreas, infelizmente, elas colocam fogo para eliminar o mais rápido possível, né, que para eles é mais fácil eliminar dessa forma. Coloca fogo e acaba pegando áreas de preservação. Sempre acontece isso aí, mete fogo aí, ninguém sabe, ninguém viu. E é direto fogo aqui. Eu tenho duas crianças que têm bronquite, tem ela ali que tem asma, tem os filhos dela também e muita gente que passa mal. Eu mesmo pago R$30 de bombinha de asma, então com esse tempo seco, o povo taca fogo. Então eu mesmo sofro, a filha dela sofre, então minha vizinha do lado também tem bastante criança que tem asma, então com um tempo desse não dá, né? Enquanto em Dourados, o Corpo de Bombeiros e o Exército estão sempre de prontidão para atender novas chamadas, em Rio Brilhante, cidade a 50 quilômetros de distância, a situação nas últimas horas também foi de caos por conta das queimadas. O fogo, às margens da BR-163, começou no final da tarde de ontem e obrigou a Polícia Rodoviária Federal a interditar a rodovia, que é o principal acesso à capital Campo Grande, formando uma longa fila de veículos. Funcionários, caminhões-pipa da Prefeitura e de uma usina de cana-de-açúcar foram acionados para conter o incêndio, que se estendeu por praticamente toda a noite. Uma pessoa foi presa, acusada de ter provocado o incêndio. E veja a seguir, o Conselho Nacional do Ministério Público rejeita afastamento de Deltan Dallagnol. E ainda as novidades do mercado da beleza e o fortalecimento das marcas nacionais. Um trem de carga pegou fogo depois que saiu dos trilhos nesta terça-feira nos Estados Unidos. O acidente aconteceu na cidade de Dupo, nos Estados Unidos. O trem de carga, segundo a imprensa local, estava carregado de etanol e pegou fogo depois que saiu dos trilhos. Uma enorme coluna de fumaça se formou no céu e era vista a quilômetros dali, enquanto equipes trabalhavam para conter as chamas. Dezenas de casas próximas ao acidente, assim como escolas, foram esvaziadas. Ainda não se sabe o que causou o descarrilamento e, apesar das imagens impressionantes, as autoridades não tiveram conhecimento de nenhuma pessoa ferida. O Conselho Nacional do Ministério Público negou por unanimidade o afastamento imediato de Deltan Dallagnol do cargo de chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Conselho começou a julgar uma reclamação do senador Renan Calheiros, que questionou Dallagnol por ter postado mensagens sobre ele em uma rede social. O primeiro a apresentar o voto foi o relator do caso, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel. Ele entendeu que Dallagnol não deveria ser afastado. Nesse particular, importa registrar que o presente caso amolda-se aos critérios de atuação direta da Corregedoria Nacional, notadamente, 1. Abuso do direito de manifestação. 2. Ampla repercussão nacional. E 3. Temática que demanda a atuação do Conselho Nacional. Da capitulação da conduta, violação do dever legal, aplicabilidade de censura.
Do exame do caderno processual, é forçoso reconhecer que as publicações atribuídas ao Procurador da República requerido não autorizam seu enquadramento como exercício de atividade político-partidária. Todos os conselheiros votaram igual ao corregedor. O relator também votou por abrir um processo administrativo para apurar a conduta de Dallagnol. Rochadel afirmou que deve ser aplicada uma censura ao procurador. Na ação, o senador Renan Calheiros alega que Deltan Dallagnol fez campanha na internet para atacá-lo, e isso teria influenciado no resultado nas eleições para a presidência do Senado. Em uma das mensagens postadas por Dallagnol, ele afirmava que, se o senador fosse eleito, projetos contra a corrupção teriam dificuldade de ser aprovados. Segundo o corregedor, o procurador agiu fora das suas atribuições legais. De acordo com Rochadel, as ações denegriram as atribuições constitucionais do Ministério Público de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais. Na contramão de vários segmentos brasileiros que seguem recuperando a economia, lentamente o mercado de beleza só cresce. Olha o tamanho dessa mão de obra, Regiane. O número de profissionais deste setor passou nos últimos 5 anos de 70 mil para 480 mil. É um grande pulo aí, não é? E o que impulsiona esse mercado é justamente essas novidades e tecnologias a favor do rejuvenescimento. Quem que não gosta de ficar sempre jovem e bonito, né, Jaquito? Todo mundo quer isso. Todo mundo busca por isso. E tem gente que não se incomoda de jeito nenhum de gastar um bom dinheiro para conseguir ficar mais jovem. Se tem uma coisa que o brasileiro não economiza é com beleza. A gente gasta pelo menos 2% do salário com a vaidade. Por isso, o mercado dos cosméticos é um dos poucos que quase não tem crise por aqui. O setor de beleza, a gente costuma falar que possivelmente ele é o último a entrar na crise e talvez um dos primeiros a sair. E por incrível que pareça, são os homens que impulsionam as vendas. Eles estão cada vez mais preocupados com o bem-estar e a aparência. O Vailson faz sucesso com o visagismo de barbearia. Ele transforma o corte de cabelo em obra de arte. O que eles mais gostam? Ele faz bastante personagem e jogador de futebol. Quem tá no topo, né? Você vê que os homens estão mais preocupados, assim, serem mais diferentes, em se preocuparem com a beleza? Assim, percebo que de uns 5, 6 anos pra cá, a barbearia cresceu muito. Então os homens estão muito preocupados com a beleza também, assim como as mulheres, né? E nesta feira que aconteceu em São Paulo, não faltou novidade para quem gosta de se cuidar. A Maria veio testar essa cera depilatória em gel que não precisa de aquecimento. Aprovou e vai levar para as clientes dela. Doeu? Não. E assim, é mais confortável porque o meu tá grande, porque eu sinto muita dor quando faço ficar quente. Ela só não, normal. O mercado da beleza é um dos mais promissores no país. Movimenta a economia e gera empregos. Nos últimos 5 anos, cresceu 500%, passando de 70 mil para 500 mil profissionais que trabalham na área de beleza e estética. Eu entendo hoje que possivelmente o maior problema do país seja a renda, seja a geração de empregos, e o setor de beleza consegue contribuir de forma decisiva com isso. E esse ano a gente voltou a boa parte das atividades da feira para o empreendedor que quer se atualizar, para o empreendedor que quer começar um negócio ou que está começando um negócio. O Dário viu na vaidade do homem a oportunidade de negócio. O estúdio dele, voltado para o público masculino, tem 20 funcionários. Eu trabalhei 10 anos num salão feminino, né? E depois desse tempo trabalhando no salão feminino, eu percebi que tinha um nicho do masculino parado, esquecido. E isso há alguns anos atrás. Eu já estou aqui há 5 anos. Então, assim, a barbearia ela veio forte. Eu comecei com esse público há 5, 7 anos atrás. E esse resultado veio ficando cada vez melhor. Hoje em dia, o homem busca serviços que vão além do tradicional barba e bigode. Hoje, o homem ele faz a unha, o homem ele faz uma limpeza de pele, o homem ele faz uma massagem. Ou seja, esse público ele cresceu muito. Ele quer vir ao salão e passar um tempo também curtindo, não só cortando o cabelo. Cortar o cabelo já virou segundo estágio. E convenhamos, não é só a mulher que merece ser bem tratada, relaxar e, por que não, ter um dia de spa. E
E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite e fique na paz.